Bem-vindos, bem-vindas, todos vocês a mais um episódio aqui. Estamos continuando esse bate-papo maravilhoso aqui com a doutora Ana Elisa Cades, cirurgiã plástica, com a minha amiga, a doutora Franciele Conter, que vocês estão cansados de ver aqui, tá bom? Né? Eu vou tirar ela um pouco, vou substituir. Não! Para quem não assistiu o episódio anterior, vou deixar o card aqui em cima, vai lá, assiste, porque a gente falou sobre gordura localizada, falou sobre flacidez, falou sobre implante mamário. Tecnologias usadas para flacidez, junto com a cirurgia plástica, tá? Então, um bate-papo bem legal. A Ana tirou várias dúvidas aí, então não deixa de assistir. E claro, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Compartilha esse vídeo com as amigas, com aquela amiga que está precisando, pensando em fazer uma cirurgia plástica, que está lá sobrando pele, ou de repente ela quer aumentar, dar uma turbinada. Ali, né? Dar aquela valorizada no... autoestima lá em cima. Exato, a gente precisa, gente. Precisa, às vezes é um pontapé inicial para mudança de estilo de vida. Exatamente. Então, continuamos aqui. Amiga, e agora a gente vai entrar... Obrigada, amiga. Agora a gente vai entrar num bloco muito bacana, que é celulite. Quem não odeia aqueles furinhos malditos, não é verdade? Eu queria te perguntar quais seriam os exercícios contraindicados para piora da celulite. Para piorar? Existe algum exercício eu acho que piora? Impacto, né? Olha, pensando assim em exercício, em musculação, a gente não tem um exercício que vai piorar. Até porque, assim, a celulite, ela é aquela sobrinha, às vezes, de gordura. E aí, a celulite também, ela é multifatorial, né? Então, ela não vem só, às vezes, da falta de exercício. Ela está relacionada à alimentação, ela está relacionada à genética. Exatamente. Os hormônios ali bagunçados. Então, tudo isso... Deficiência estrogênica, flacidez e gordura. Que a gente comentou alguma coisa também, né? Lá. Então, volta aqui a assistir, o card está aqui. Mas em relação ao treino, assim, né, pensando na celulite, cara, eu não vejo nenhum exercício que você não possa fazer, muito pelo contrário, exercícios que vão estimular, né, aquela parte ali onde está a celulite, então, de repente na perna ou no glúteo, vão ajudar a eliminar aquela gordurinha. Só que, claro, às vezes sempre fica, assim, alguma coisinha que, não, mesmo com a alimentação, água, por exemplo, pouca ingestão de água. Né? Às vezes a mulherada não ingere o tanto de água mínimo ali, né? E se você é uma pessoa que treina ainda, você gasta mais líquido, você sua, tem a parte do suor, tem a parte da suplementação, então tem tudo isso, e às vezes o que eu vejo a mulherada negligenciando mesmo, às vezes é o consumo da água. Exatamente. Que a gente tem que ficar se policiando. Que a gente tem que realmente ficar se policiando ali, às vezes, para tomar, né, essa água. Mas em relação de exercício, assim como não tem como a gente queimar gordura num lugar só, não vejo um exercício que, isso aqui vai piorar a minha celulite, né? Aí você até comentou alguma coisa de impacto. Exato. O que eu costumo recomendar para algumas pacientes é que evite, se já tem uma flacidez prévia ali... sim, aí para flacidez, sim, com certeza. Já tem uma flacidez que piora o aspecto da celulite, eu falo, prefira os cardios que não tem tanto impacto. Eu tô certa, parcialmente certa. Aí sim, até uma recomendação que eu sempre faço para as minhas alunas, tanto de consultoria, para as minhas seguidoras, para as alunas do team, eu não recomendo que mulher corra, por exemplo. Por quê? Por quê? E aí muitas pessoas me maltratam. Deus me livre, gente. O que a mulher... correr, meu joelho já estralou aqui. Então, tá aí um dos motivos, né, impacto nas articulações, sobrepeso. Como é que uma pessoa com sobrepeso vai correr? Então já tem todo ali o problema de articulação. Aí mulher, a gente já sofre com a própria gravidade, né? Tudo desce. Então, assim, vai passando o decorrer dos anos ali, a gente vai chegando ali aos 40, cara, até os 30 tudo flui. Tudo funciona, parece que nada acontece. Virou os 30, gente, o negócio parece que vai derretendo, assim, ó. A perda de colágeno se intensifica a ano. E é somatória, aos 80 anos. E aí eu já tenho uma pergunta para te fazer também em relação a isso, tá? Mas calma aí. Por que eu não recomendo correr, então? Primeiro, articulações, sobrepeso e corrida não é bacana. A própria questão ali dessa... que eu falei antes mesmo? Gravidade. Da gravidade. A própria questão da gravidade, já colocar tudo para baixo. Então, assim, é só a gente analisar, por exemplo, uma corredora de longa distância. E o rosto de uma pessoa que faz musculação. Então, essa diferente. corredora de longa distância, você vai olhar, provavelmente o glúteo dela é flácido, os braços é flácido, o rosto começa a ficar flácido, né? Vai perdendo sustentação, colágeno. É mais difícil também. um corredor ter ganhos de massa muscular, Exatamente. né? A capacidade é endurance, é diferente, não é? E às vezes, Ana, é difícil até de ter definição muscular. Sim. Porque essas pessoas... se não tiver uma alimentação muito ajustada, essa mulherada que está ali muito correndo, não faz musculação e não tem uma alimentação ajustada, acaba perdendo massa muscular. E a gente sabe, né, e aí aqui está a Fran para poder explicar melhor isso para vocês, que com o passar dos anos, né, até quando você vai ficando mais velho, massa muscular é
fundamental para que você tenha uma independência É a ouro. longo prazo. É ouro. exatamente, é a reserva, exatamente. Então eu É não o teu faria seguro nada de que vida. perdesse massa Teu muscular. seguro de Nada, a partir dos 30 anos de idade, você tem que começar a pensar na sua reserva muscular como teu seguro de vida. Então começa a Boa treinar, ideia. intensificar, hipertrofiar, manter massa magra, que é o mais difícil ao longo da vida, nessa fase, Sim. para ter essa tua reserva de longevidade. Quando tu vai, a gente tem estudos, né? Quando você é internado, sofre algum acidente, você fica Trauma, cirurgia. no leito, trauma, cirurgia, qualquer um, fica acamado. É a tua reserva muscular que vai te tirar da internação mais precoce do que qualquer outro paciente que não tem, ou que tenha caquético, já tem Sim. outros Por isso que os fatores. estudos de hormônio começaram em pacientes grandes queimados, Exatamente, Câncer. internados. oncológicos, sim. Exatamente. E muitos pacientes são tirados do tubo com um DECA. Sim. Uma Olha DECA. só. de Então aí nobrolona. nesse caso, o hormônio não tem uma contraindicação. Porque ele traz mais benefícios do que malefícios. Exatamente. E há muita gente indo contra algumas sociedades, né, médicas para conseguir estabelecer isso, né? Salvar o paciente, tirar do tubo, mas usar o hormônio ou deixar ele desfalecer. Então, tem bastante problema assim, dentro da área médica, Controverso ainda, controvérsias né? exatamente sobre o uso. Oh. Mas que ajuda e muito paciente procura isso. Inclusive pacientes pós-câncer de mama, Covid, ressecção, câncer de mama. Tem muita mulher querendo fazer hormônio porque elas entram em uma menopausa química. E aí elas são jovens, tiveram câncer, já estão sem câncer, né? Já tiveram a cirurgia e querem fazer uma reposição hormonal para tentar conseguir ter uma vida. Fazer um exercício sem ficar 1, 2 semanas doídas, né? Então o hormônio ele tem as suas indicações, mas o que a gente vê muito é quem quer, obviamente, usar por motivos estéticos. E aí entra o Que é a nosso grande assunto, maioria. que é a grande maioria. E o nosso papel eu sempre falo, abraçar esse paciente. Ó, eu tô usando, eu quero ajuda. Eu vou dizer, não, vai embora, e a pessoa vai usar, enfim, quilos de... É daí que a nossa amizade começou, porque a gente começou a falar dessas coisas e a gente enfrenta muitos colegas que só sabem aterrorizar, demonizar, falar mal e afastar o paciente do consultório, exatamente. E ele vai pra onde? Ele vai pra onde? Vai cair na mão de quem não sabe, de quem não tem isso pra gente mesmo, pra quem é da área da educação física, pra quem é treinador, isso é muito ruim. Porque você pega, né, eu sempre indiquei, né, um médico do esporte, para cuidar dessa parte, assim, sempre indico a Fran, né, o Kaminski por muito tempo, que cuidou de mim também, e às vezes tem essa como que eu vou falar a palavra? Que é que a galera tá... tabu. Não é tabu, mas assim, fica todo mundo muito... aquilo gera uma polêmica gigantesca, amedrontando, como se fosse colocar medo nos pacientes. É um terrorismo, né? Então é isso mesmo, assim. E muitas vezes você vai indicar um médico do esporte ali para cuidar, para analisar essa parte hormonal, né? Só que aí vem aí esse terror sobre os hormônios, né? Sim. E aí a gente vê que não é um malefício para todo mundo. Pelo contrário, para muitas situações, ele é necessário, é essencial para a pessoa ter uma qualidade de vida. Exatamente. E assim, qualidade de vida. Desempenho também, né? E a nossa função é orientar. Bom, vamos falar então sobre os hormônios mais usados por mulheres. O que acontece com mais frequência no consultório, ou que vem, né? Eu gosto muito de atender o paciente que está com problema. Na verdade, que é a primeira consulta e ele vem para resolver, porque a gente está no caminho bom, né? Está fazendo alguma coisa do caminho certo. E o que eu mais recebo no consultório são mulheres com colaterais. De médicos ou de outros profissionais da área da saúde que não são prescritores ou coaches, sem informação nenhuma, que falam para elas, esse é o valor que você tem que pagar para chegar nesse shape. Nesse shape. E o valor é o uso indevido de hormônios e esteroides, ponto. E a gente tem os mais utilizados, quais seriam menos menos malefícios para as mulheres, menos colaterais. A gente tem os derivados de DHT, que são os mais utilizados. Mulher usa testosterona? A mulher pode usar testosterona. Ela é indicada para desejo sexual hipoativo. Tem que é isso? Quando a mulher, perfeito, está com a libido mais baixa já, não tem desejo sexual por nada. Tipo, tá lá com o marido, tem um tema, ela olha pro lado, e não é que ela não gosta. Se ele dormir, melhor. Tipo, ela ama aquela pessoa. Mas assim, se não tivesse, não precisar, tá ok. Isso não é normal. Não. A pessoa não sentir, a mulher não sentir desejo sexual em nenhum momento, isso não é normal. Não é normal, né? Então, ela é multifatorial, obviamente, a libido, né? Mas quando a gente tem os hormônios ali indicando que ela tem uma deficiência de precursores, são os hormônios que vão, né, liberar testosterona, estradiol, fazer esses hormônios que são hormônios naturais do nosso corpo, a mulher precisa ser tratada, né? Ela precisa... Eu gosto de dizer que a gente precisa botar o que a mulher tá em falta.
Então, tá em falta de um hormônio, está zerada a testosterona, ela não vai render. Ela não vai estar motivada, o desejo sexual vai estar mais baixo, mas só isso não vai resolver. A gente tem que levar em consideração que a resistência insulínica, o uso de anticoncepcional oral, pode aumentar a SHBG, que é a proteína ligadora de hormônio, e deixar aquela testosterona toda que deveria estar livre, ligada a essa proteína. E a mulher, apesar de ter testosterona alta, tá com a libido baixa, Então você por conta desse HBG. Você consegue mexer nesse mecanismo, às vezes, sem precisar dar a testosterona, só aumentando Exatamente. Às vezes a mulher tem uma produção de testosterona boa, mas tem muito esse HBG. E esse HBG está relacionado à resistência insulínica, ao uso de anticoncepcional oral. Então a gente tem mudanças de estilo de vida que podem ser feitas e tem alguns hormônios que podem atuar indiretamente, abaixando, diminuindo essa SHBG, essa proteína ligadora. Então não precisa botar testosterona para ela reduzir a DHT, que é super androgênica, ligação com o receptor, e ela ter colateral. Às vezes só precisa deixar aquela testosterona do jeito que ela tá e baixar esse SHBG, achar o problema desse SHBG alto, entende? Então, voltando à pergunta inicial, os hormônios que mais são utilizados para mulheres, além da testosterona, são os derivados de DHT. Dessa família, a gente tem o Masteron, que usam muito, e muitos são de procedência duvidosa, Primobolan, oxandrolona, muito estudado, então muito prescrito por muitos médicos, a oximetolona e estanozolol, por exemplo. Então a gente tem esses hormônios que são os mais utilizados por mulheres. Podem ser feitas associações, tá? Mas esses não dão colateral? Em maior ou menor grau, sim. Né? A gente tem uma pirâmide de efeito colateral dessa classe medicamentosa. E tem os que menos causam colaterais, no topo assim, de menos colateral teria a Primobolan, né? Seria a metenolona, que é a que menos causa colateral. Todos os hormônios são dose dependente, né? As mulheres costumam usar de 5 a 15 miligramas, talvez mais, metenolona oral, né? A injetável, ela já está homologada aqui no país para manipulação dos injetáveis, só que ainda não acertaram o veículo, então está causando muita inflamação. Não é algo que as mulheres têm utilizado, então, tem feito underground se for injetável. Na sequência, vem o Masteron, muito utilizado, muito difundido. Também causa poucos efeitos colaterais, tem um perfil anabólico importante, interessante. A mulher tem que procurar isso, na verdade, né? Um hormônio que tenha menos androgenicidade, menos colaterais masculinizantes, né? E mais um perfil mais alto de anabolismo. Então, que seja anabólico e pouco androgênico. E essa classe de medicação, esses derivados de DHT, elas trazem justamente isso para a mulher. E uma grande maioria deles tem um efeito antiestrogênico indireto. Traduzindo para vocês, um hormônio que tem um perfil menos androgênico, ou seja, que dê menos colaterais masculinizantes, androgenicidade vem de homem, digamos assim, e anabólico é o que traz volume, né? Ganho de massa muscular, força, o que é anabolismo, grande, cresce. Crescimento. Crescimento, exatamente. Então, dentro dessa classe medicamentosa, a gente tem esses que as mulheres mais utilizam. Ô, Fran, e a gente está falando de celulite, tem algum desses hormônios que você nota que melhora, diminui mais celulite do que outro, ou todos melhoram? Boa pergunta. Ainda nessa classe medicamentosa de derivados de DHT, eles têm uma particularidade que eles são antiestrogênicos indiretos. Então, o estrogênio, o que causa na mulher, né? Perto do ciclo menstrual, da mulher e do homem. Mulher, perto do período menstrual, ela incha e ganha quantos quilos só de retenção? Uns 2 quilos. Então, o estrogênio está diretamente relacionado a esse ganho de retenção hídrica, não de gordura especificamente, mas de ganho de peso, de acúmulo de líquido. Então, quando tem um hormônio que tem um efeito antiestrogênico, o que acontece? A mulher fica menos retida, a musculatura, por ter um perfil anabólico também, fica um pouco mais aparente e a condição daquela pele fica melhor. Então, as mulheres procuram esses hormônios justamente por esse colateral. Ah, mas então, né, muitas podem perguntar, tá, mas estrogênio não é bom para meu cardiovascular, não é bom para a minha saúde da minha pele, você não acabou de falar que o estrogênio faz parte, né, da elasticidade? Claro, isso tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio no hormônio. Se fosse fácil, todo mundo usava tudo e não tinha problema nenhum. Não tinha nada. Exatamente. Então tem que ter uma sinergia, né? Um equilíbrio assim, entre perfil hormonal e o que a mulher espera. E pode falar, mas eu tenho uma pergunta tem aqui ainda relacionada para você sobre esse tema. Pode falar. E aqui ainda a gente falou da parte hormonal, falou da parte do treino, né? E na parte, assim, por exemplo, o que dá para fazer para amenizar essa celulite dessa mulher? Tem enzimas, tem radiofrequência, você indica algum desses tratamentos? Acha que vale a pena? O custo-benefício é válido? Você trabalha com algum deles? Eu gosto muito de fazer procedimentos minimamente invasivos para celulite.
Claro que depende do grau de celulite, mas hoje o que a gente vem usando bastante são os bioestimuladores de colágeno. Eu venho. Então, Os mesmos que usa na, tipo, os Radiesse, mesmos, essas isso, coisas. Cupra, Radiesse, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio. Então, eles não são volumizadores, eles são bioestimuladores. Eles vão estimular o teu próprio organismo a produzir colágeno. Então, a gente consegue, através desses procedimentos minimamente invasivos, a subiincisão também é um que eu gosto de associar com o bioestimulador, inclusive... Fran. Fale pra gente, amiga, sobre isso. Por exemplo, aqui tem A Fran tinha um pouquinho, a Fran não era aquela paciente e aquilo pontual. cheia, era pontual, então eu não recomendo fazer subincisão de todos os furinhos de celulite, né? Picotar o bumbum da mulher. Mas assim, é um tratamento conjunto, né? Multifatorial, então tem que estar com a dieta melhor. Não adianta querer fazer bioestimulador e continuar comendo açúcar, tomando refrigerante, adoidado, porque não vai otimizar o não resultado. Tomar água. Nesse caso vai ser não gastar tomar dinheiro. água, então vai gastar dinheiro. Então, com você estando com tudo isso redondinho, a gente avalia a celulite. Então, na Fran, por exemplo, já estava no ótimo, alta performance, mas se incomodava com a celulite. Então, a gente faz subincisão, o que é? Um pequeno cortezinho que a gente corta a travezinha, que puxa aquela celulite lá para baixo. Então, aquela depressão, a gente tem uma trave aquele efeito de casca de laranja. Aquela casca de laranja. É, então, aquele furinho, ele tá preso lá à face. Então, a gente faz um furinho, faz essa incisão, a gente descola e solta, e a gente pode preencher com algum produto para melhorar a qualidade da pele. E aí que eu gosto dos bioestimuladores, porque não é um produto permanente, né? Que a gente sabe que muita gente faz. Mas não é recomendado. Então, o bioestimulador é excelente. Então, a gente fez uma associação excelente, né? Nós fizemos as subincisões ali, tiramos esse aspecto de puxar a celulite e bioestimulamos. Exatamente. E o resultado ficou sensacional. E tá começando. E tá só começando. O resultado de um procedimento desse, a gente tem um volumezinho do procedimento, a gente tem um efeito Cinderela, que nas primeiras semanas tá lá um pouquinho mais inchadinho. E aí, conforme esse produto ele vai sendo absorvido e começando a fazer o estímulo de colágeno, dali 2, 3 meses você começa a ter resultado. E ele tem resultado ao longo de 1 ano, vai? Então, eu coloco numa média de 1 ano. E precisa de manutenção? Precisa. Então, algumas pessoas precisam fazer uma segunda sessão com menor intervalo, outras anualmente. Então, mas tem tudo para ser muito bom. Mas nisso eu já estava no meu processo de emagrecimento, treinando com a minha Miglis. Tipo, já estava treinando da minha dieta, dos meus hormônios. Projeto casamento, tava ali. Eu falei, Ana, pelo amor de Deus, a gota ali, o cereja do bolo, pelo amor de Deus, me ajuda. É isso. E tá resolvendo, né, amiga? E tá. Gente, sei que o nosso papo tá maravilhoso. Ainda não acabou. Ó, para quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui novamente para vocês, o cardzinho aqui em cima. Vai lá e assiste, a gente falou sobre assuntos que eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida de vocês. E agora não esquece aqui, ó, de se inscrever no canal, porque a gente vai continuar o nosso bate-papo e agora a gente vai falar sobre cirurgia íntima. Colateral de recursos ergogênicos, mas principalmente sobre cirurgia íntima, porque eu sei que muitas meninas acabam utilizando hormônio de maneira indevida, né? Ou até fez um acompanhamento e esse é um colateral que pode acontecer, infelizmente, né? Mas que dá para resolver, né, doutora? Vamos lá falar sobre isso no próximo. Então, ó, bora lá, acompanha a gente no próximo. Beijo. Até mais.